Oi, gente, bem-vindo aqui no meu diário pessoal de expansão da consciência. E o tema do vídeo de hoje é que eu paguei uma dívida impagável com o poder da conexão com a centelha divina. E realmente era algo impossível, olhando ali para a situação, olhando ali para a realidade que estava aqui na matéria, que estava se apresentando para mim, para o meu marido. Era realmente impossível, seria um verdadeiro milagre. Então, se você gosta desses assuntos, eu já convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, clicar aqui embaixo, se inscreve, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Hoje eu estou vindo aqui para compartilhar com vocês uma bênção muito grande que esses 30 dias que eu tenho feito aí, mais de conexão com a minha centelha divina, com o Espírito Santo de Deus, tem me trago do que eu consegui, né, eu, minha família, né, meu marido, nós conseguimos aí uma bênção muito grande. Eu queria deixar aqui registrado. Eu tenho deixado coisas que nós temos criado, né, que eu tenho criado, coisas que são agradáveis, coisas que não são agradáveis, coisas positivas e coisas negativas. E hoje o que eu vou compartilhar é que conseguimos pagar uma dívida que era impagável. Aos nossos olhos, a gente levaria uma vida para conseguir pagar essa dívida, ou não conseguiria pagar essa dívida, mas a gente tinha um desejo muito, muito grande de pagar essa dívida. Porque eu e meu esposo, nós somos assim, pessoas que nós honramos muito nossos compromissos, e havia ali um desejo muito grande da gente quitar essa dívida. E eu vou falar para vocês aqui, né, o valor, né, e tudo mais, e como que aconteceu. Mas eu queria também primeiro dizer como que a gente ficou assim nessa situação. Que inclusive essa situação da nossa falência financeira foi um start, né, depois de tantos acontecimentos na minha vida, coisas muito desagradáveis, foi o start ali do meu despertar da consciência. E essa dívida, ela se deu num momento que nós ficamos aí, meu marido sem emprego durante 4 anos. Nós tínhamos uma condição financeira assim razoável, nunca fomos ricos, mas vivíamos muito bem, graças a Deus. E do nada a gente ficou, né, perdeu basicamente tudo que a gente tinha e ainda ficou com uma dívida muito grande, né? Por questões que acontecem, a gente acha que tem a ver com o governo, e tudo mais. Óbvio que tem um acontecimento ali nessa matrix que se deu com corrupções do governo, e a gente perdeu ali, o meu marido perdeu o emprego, e isso ocorreu quando a Petrobras, aquele escândalo da Petrobras, né, e fechou várias obras. Meu marido não conseguia nem no ramo que ele trabalhava e nem em nenhuma outra área. Estava muito escasso, mas as portas estavam fechadas. Depois eu fui ter o entendimento que nós criamos a nossa realidade, que nós atraímos, né, as coisas conforme nossos pensamentos, e eu fui investigando, fui fazendo, sabe, um levantamento, até a minha própria centelha divina foi me levando, né, como que numa linha do tempo, me fazendo relembrar, sabe, pensamentos, como que eu tinha um padrão de pensamento naquela época, e a gente não se dá de conta, não é verdade? E toda essa trajetória, né, que eu venho tendo aí, esse despertar da consciência e trilhando aí um caminho junto com a minha centelha divina, com mais conexão, com mais entendimento sobre quem Deus é, sobre quem eu sou também, né, como que as coisas funcionam, as leis do universo. Mesmo assim, a gente ainda fica em algumas situações, né, a gente se vê em algumas situações que falta um pouco de fé, digamos assim, né? Porque você olha para a situação, você olha para aquilo que está se apresentando, mas até no livro Despertar da Consciência, tem ali, né, alguns trechos de alguns capítulos que falam que nós não acreditamos no que vemos, nós vemos o que acreditamos. Ou seja, o que você acredita é o que vai acontecer para você, né? Mas esses últimos meses, esses últimos 2 meses,
onde ocorreu o episódio, né, que eu tive minha bolsa roubada, né, um assalto, que eu fiquei muito traumatizada e com muita raiva, e com crise de pânico e tudo mais, mas que eu sabia que como que as coisas funcionam, que de alguma maneira eu tinha sido atraída para aquele tipo de situação, embora a gente tenha aqui as leis da Terra, mas a gente sabe que existem leis superiores que governam essas leis inferiores. E é interessantíssimo, gente, porque eu sabia, eu tinha consciência, eu tinha entendimento sobre as leis, como que funcionam as leis do universo, como que se dá o processo de criação da realidade. E sabendo de tudo isso, tendo esses conhecimentos, eu me concentrei em limpar, né, aquele trauma, em perdoar, em liberar boas energias sobre aquela pessoa que havia, né, feito aquele mal a mim. E foi transformador, porque primeiro de tudo o que eu estava sentindo por dentro, o pânico, a raiva, todo aquele sentimento, primeiro de tudo saiu, né? Eu fui liberta de tudo aquilo. E segundo lugar, depois daquilo, depois desse episódio, depois desse perdão, depois dessa limpeza, dessa transmutação mental que eu fui trabalhando ali, né? Nós trabalhamos a alquimia mental para isso, né? Sair de uma polaridade negativa para ir para uma polaridade positiva. E fazer isso, tomar essa decisão, foi assim algo extraordinário, maravilhoso. E o que eu posso dizer com isso? Que pós esse episódio e essa decisão, nós conseguimos pagar uma dívida que não teria absolutamente como ser paga, humanamente falando aqui, matematicamente, com o que hoje nós temos de renda, e o tanto que a dívida era aí, de muito mais de 300 mil reais de dívida, a gente não teria como pagar isso, nem mesmo parcelando, não teria como. E nós pagamos essa dívida à vista, por um valor que nós tínhamos naquele momento. Então, assim, Deus, né, o todo, o universo, ele sempre conspira ao nosso favor quando nós tomamos a decisão de entrar em fluxo com o próprio universo, entrar em unidade com Deus, com a nossa centelha divina. E, gente, era a conta, assim, né, exata do que nós poderíamos pagar. E foi um valor muito simbólico, digamos assim, muito simbólico, que seria muito mais de 1000 vezes menos, gente. Foi muito simbólico o valor que foi quitado, a dívida que iria para entrar, né, em jurídico, e depois que entra assim, fica muito complicado, porque você tem que pagar a dívida toda. Então, imagina. Mas olha só, né, ocorreu um fato trágico, um fato desagradável, né, 2 meses atrás, e isso sem contar outras coisas, tá, gente, que ocorreram de bênçãos depois que ocorreu esse fato, que eu decidi liberar o perdão. E ao decidir também liberar esse perdão, eu decidi que eu iria me conectar mais com Deus, com a minha centelha divina, né? E daí, por isso também a gente está estudando ali a série Decifrando o Kybalion, porque eu tenho tido essa conexão muito forte e senti muito forte de estar ali fazendo essa série. Então, eu estou deixando aqui registrado que a força aí do amor, do perdão, de você se conectar, de você entrar em unicidade com o todo, isso te traz ali muitas coisas boas, né? A vida, ela vai te levando para o lado positivo, realmente, que você deseja, dos seus desejos, dos seus sonhos, né? Que realmente, quando a gente cria situações desagradáveis, a gente está aqui no negativo. E aqui no negativo, em sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sabe? Sentimentos de revolta, esses tipos de vibrações ruins que, inclusive, o nosso corpo, quando a gente está assim, ele sente, né? Eu sentia, né, naquele assalto ali, que ficou, eu passei ali umas 2 semanas muito mal, eu estava sentindo, meu corpo, ele tremia, meu corpo, ele tinha umas sensações no próprio corpo muito ruins, eu chorava, sabe? E eu sabia que eu precisava transmutar,
Eu sabia que eu precisava fazer isso e sabia como fazer isso, e foi o que eu fiz. Eu fui para a minha centelha divina, eu apliquei ali a alquimia mental para fazer a minha transmutação mental e vim para a polaridade positiva. Meu esposo, a gente estava aí no Espírito Santo há um tempo atrás, até uns meses atrás, ele voltou para o Rio e aqui ele foi desligado da empresa porque não tinha mais obras no momento. E isso levou uns 3 meses, né? Quando houve esse assalto, e eu falei assim, nossa, a gente ainda está pagando ali o celular, né? Ele não está trabalhando e como que vai ser? Não posso comprar um celular agora e tudo mais, vou ficar com o meu antigo, que é o que eu estou gravando aqui com vocês. Graças a Deus por esse meu celular abençoado. E eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer? Caramba, né? Desemprego, uma dívida, sem celular. E eu fiquei pensando assim, só que no momento que eu fiz essa transmutação mental, passou nem um mês, o meu marido ele conseguiu uma oportunidade de emprego assim muito boa, né? E tá trabalhando, graças a Deus. E veio essa chance, essa oportunidade de pagar essa dívida que ela simplesmente era impossível, era uma dívida que era impossível de ser paga, gente. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, a minha centelha divina, ao Espírito de Deus. E eu queria deixar registrado aqui, né? Como tudo na minha vida, eu quero deixar registrado aqui no canal, para que eu veja a evolução, né? Que eu possa estar voltando ali, relembrando das coisas, dos fatos, porque quando a gente traz à memória coisas que possam dar esperança, como diz na Bíblia, isso revigora as nossas forças, né? E eu queria compartilhar aqui com vocês para que, de alguma forma, se você está passando por uma situação complicada, difícil, você consegue mudar essa situação, né? Fazendo aí a transmutação mental, né? Você indo de uma polaridade para outra, você se conectando aí, né? Entrando em unicidade com a centelha divina, com o Espírito de Deus. E eu queria muito deixar isso aqui para você, que Deus assim e você sejam realmente um, sabe, transbordar na sua vida assim bênçãos, prosperidade, amor, paz. Aqui no canal eu sempre estou compartilhando aqui nos meus estudos, né? E que eu espero que ajude você na sua caminhada também, nessa caminhada aí do despertar da consciência. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.